Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e neste momento você confere o nosso quadro Dicas do Consultor. E no Dicas do Consultor de hoje estamos recebendo ao vivo a presença aqui do professor Eduardo Barros. Professor, é sempre um prazer recebê-lo aqui no programa Assunto do Dia. Bom dia, Felipe Cavalcante, bom dia aos convidados, bom dia a todos os telespectadores. Professor Eduardo Barros, quais as novidades que o senhor trouxe hoje para a gente na área, né, do mercado de trabalho, na área do mundo corporativo? Fique à vontade. O tema de hoje que nós escolhemos, Felipe, é um tema muito pertinente a esse momento que nós estamos vivenciando, que é um momento de crise. Verdade. Onde essa crise está sendo um abalo e está tocando muito no campo organizacional, nas empresas e as pessoas por consequência. O tema de hoje é sinergia da comunicação no mundo organizacional. Sinergia é uma palavra do grego que significa cooperação. Cada vez mais as pessoas precisam trabalhar em equipe, em time, em conjunto, se cooperando para os melhores resultados. Você tem hoje um resultado e você quer obter resultados melhores. A sinergia, a cooperação, e o melhor exemplo que nós podemos citar para esse caso é uma orquestra sinfônica, onde todos estão ali com as suas expertises, tocando os seus instrumentos, mas o resultado final é sempre muito satisfatório. Verdade. Pois não, pode ficar à vontade, professor Eduardo Barros. Na próxima tela, por favor. Eu tomei como inspiração o livro do Stephen Covey, que é um grande guru americano. Esse livro, Felipe, foi escrito há 26 anos, foi lançado nos Estados Unidos na década de 80 e só está traduzido para o português na década de 2004 precisamente. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E um desses hábitos é justamente trabalhar sinergicamente. Trabalhar em sinergia. Essa é uma das dicas destes hábitos. Esse livro, Felipe, sem sombra de dúvida, é um best-seller. São 15 milhões de cópias e exemplares vendidos ao longo desses anos, dessa trajetória. E os CEOs, os presidentes das organizações, com certeza, acessam as informações desse grande guru americano, Stephen Covey. Com a próxima tela. Veja como esse tema ele toca minuciosamente as organizações. O Peter Drucker, que é um grande guru no mundo organizacional, ele chega a dizer tal frase: 60% de todos os problemas administrativos resultam da ineficiência na comunicação. Veja como a comunicação dentro do mundo organizacional ela é importante, ao ponto de gurus como Peter Drucker dizer uma frase dessa que ficou para a posteridade. 60%, Felipe, representa mais da metade dos problemas nas organizações. Veja, na realidade norte-americana, ele chega a frisar que mais da metade dos problemas que ocorrem dentro das organizações é em decorrência da falha ou da falta de comunicação no meio empresarial. Próxima tela. Sinergia na comunicação. Sinergia na comunicação. A revista Você S.A. fez uma entrevista com também outro grande guru no meio organizacional, o professor Sidney Finkelstein, que é um professor da Universidade de Tuck, nos Estados Unidos. E a pergunta foi: quais os erros mais graves cometidos nas empresas nos dias atuais, professor Finkelstein? E a resposta foi: o erro de raciocínio estratégico, a falta de planejamento estratégico. As empresas ainda não estão trabalhando de maneira planejada, organizada, e aí, claro, consequentemente, isso traz um prejuízo para o mundo organizacional. O erro de comunicação falha entre gestores. Veja aqui um outro guru se importando com esse tema. Ainda voltando para a questão da comunicação. Como a comunicação traz grandes problemas para o mundo organizacional. E, por fim, erros de liderança. Porque tem muitos chefes que pensam que são líderes, não passam de chefes. Existe uma diferença muito significativa, isso vai ser motivo de um outro tema, para a gente diferenciar chefe e líder. São duas coisas distintas. Inclusive tem uma outra aí, né? Chefe, líder e gestor. Né? Exatamente. A gente vai trazer uma outra temática voltando e tocando nesse ponto. Muito importante. Próxima tela. E aí, como a sinergia na comunicação pode trazer grandes benefícios para o meio organizacional. E eu pontuei quando você, na verdade, utiliza a comunicação de maneira sinérgica, como isso pode trazer resultados muito significativos para a tua empresa, para a tua organização. Primeiro item, motivar e integrar o público interno. Um dos grandes desafios
dos líderes na atualidade é, na verdade, sem sombra de dúvida, motivar a sua equipe. Motivar para produzir mais e melhor. A comunicação permite essa motivação e essa integração da equipe. Desenvolver um clima favorável entre os funcionários, uma vez que hoje nós temos, no meio organizacional, um clima de muita hostilidade. Então, como favorecer e mudar esse panorama, esse cenário de um clima hostil para um clima favorável? A comunicação permite que isso aconteça. Agilizar a tomada de decisão. Muitas vezes, a comunicação, quando ela flui dentro do meio organizacional, ela quebra com uma coisa que nós chamamos de rádio peão. A rádio peão, um perigo tremendo para o desenvolvimento da organização, porque o boato, a fofoca, o disse-me-disse pode estragar todo um planejamento que está sendo montado para a atuação dentro daquela organização. Incentivar a proatividade nos recursos humanos, uma vez que as pessoas são muito mais reativas do que proativas. Elas só executam as tarefas quando são pedidas para ela. Quando são, exatamente, quando é estimulado, quando é cobrado dela uma atuação. Então, a comunicação, a sinergia da comunicação permite essa proatividade, né? Incentiva essa proatividade. Colaborar para a descentralização. Com a comunicação, na verdade, você pode passar para a sua equipe, delegar para a sua equipe tarefas no meio empresarial, no meio organizacional. E, por fim, criar uma boa imagem empresarial, fazendo e construindo o melhor marketing pessoal e organizacional para aquela empresa, para aquela organização. Professor Eduardo Barros, foi um grande prazer recebê-lo aqui mais uma vez no programa. Felipe Cavalcante, é sempre um prazer enorme estar com